Bem, pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho e vamos falar sobre agrupamento de seletores, né? Ainda utilizando o arquivo da aula anterior, que é o seletores.html. E o mesmo estilo aqui. Agora perceba que eu comentei tudo que a gente tinha feito, né, na aula anterior, tanto aqui no arquivo HTML quanto no arquivo CSS, tá? Veja que os estilos aqui estão comentados, tá? Então eles não vão ter nenhum efeito sobre a página, certo? Então, voltando aqui ao seletores.html, nós vamos criar um H1, agrupamento. Vou criar um H2, colocar aprendendo CSS. Fechar esse H2 e vou colocar um parágrafo. Vou colar um texto qualquer e vou fechar esse parágrafo. Se a gente abrir esse arquivo no navegador, perceba que cada elemento aparece com a sua formatação padrão, né? Então, se a gente for no arquivo CSS, e a gente coloca aqui, ó, um H1, eu quero um color red, um text align center, eu vou atualizar aqui o meu arquivo. Então, veja que o H1 ficou com a cor vermelha e alinhado ao centro. Bem, mas se eu quisesse que o meu H2 e o meu parágrafo também tivessem essas mesmas formatações, bom, eu poderia criar aqui um H2 e copiar todos esses atributos aqui com esses valores. É só dar um Ctrl S. E se a gente for lá no navegador e atualizar, veja que ele ficou com as mesmas formatações, tanto o H2 como o parágrafo. Mas o seguinte, a gente teve repetição de código, tanto aqui no H2 como no parágrafo, tá? Então, para resolver isso, a gente pode agrupar esses seletores. Muito simples. Nós não temos um H1, um H2 e um parágrafo? Basta a gente declarar esses seletores aqui também, separados por vírgula. Tá? Então, tem um H1, coloco uma vírgula, coloco um H2, coloco mais uma vírgula, coloco o parágrafo. Se eu der um Ctrl S agora, veja que eles continuam com a mesma estilização, certo? Então, isso nada mais é do que um agrupamento de seletores, beleza?